Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 6º episódio do Pod Pinto, tá? Eu sou o Dr. Pinto, eu sou a dona do genital. sexólogo, Desculpa, Jade. te interrompi. Vai. Isso, Jade. Diga, querido. É porque a gente tá com saudade, tá aqui, fica essa aceleração verdade. toda. Então, vamos lá. Eu sou Jeová Batista, o Dr. Pinto, sou sexólogo, psicólogo. Essa moça linda é... Eu sou a dona da genitália, sou fisioterapeuta pélvica. E hoje a gente está aqui com um convidado assim, muito especial, tá? Dr. Marcos Vaz, Marco Vaz. Dr. Marco é urologista, ele é cirurgião robótico, tá? E a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre saúde masculina, tá? Os mitos, os tabus que envolvem, né? Homem só vai buscar um médico quando ele já está ali bem ruinzinho, né? Não sei como é que é com você lá, mas pelo menos no consultório comigo, eles... Sei lá, o cara leva 5 anos tendo disfunção, aí vai tentando garrafada, simpatia. Garrafada, você sabe o que é? Sei. Ah, pronto. Tá, então o cara vai... Sei de ouvir dizer. O meu amigo me contou. Pois é, então o cara tenta muita coisa até ele parar no consultório. Imagino que no consultório médico funcione de uma maneira parecida. Então, assim, gente, Marco é uma pessoa muito querida, extremamente competente. E eu vou deixar que ele se apresente. Fala um pouquinho, Marco, de você. O que é que você faz? Bom, o Jeová já falou tudo praticamente, né? Eu estou médico nessa vida, né? Isto. Até quando Deus permitir. Sou urologista e cirurgião geral, porque é uma obrigatoriedade você ser cirurgião geral antes de fazer a especialidade de urologia. Então, sou cirurgião geral, urologista especializado em cirurgia minimamente invasiva, que engloba a cirurgia endourológica, que é a cirurgia que você utiliza as próprias entradas do corpo, as cavidades naturais, para fazer os tratamentos, por exemplo, cálculo de rim e outras doenças, né? Alguns tipos de câncer, de tumores que você faz ressecção interna. Engloba a cirurgia videolaparoscópica, que é uma cirurgia que começou a ser desenvolvida aqui no país por volta dos anos 99, por aí, 99 e 2000. Foi o começo de tudo, né? O debut da laparoscopia, debut, para ficar mais correta a pronúncia. E a robótica também começou nessa época nos Estados Unidos e na França, mais especificamente em Paris. No ano de 2000 foi quando teve a primeira cirurgia robótica em Paris, no serviço qual eu fiz o que nós chamamos de fellow. Fellow é quando você termina a sua especialização e vai fazer uma super especialização. Então, como Paris era o grande centro da época de cirurgia laparoscópica, foi para lá que eu me dirigi. E você estava lá? E passei uma temporada lá, e foi o meu professor que fez a primeira cirurgia robótica da Europa no ano 2000. Que massa. E de lá para cá as coisas evoluíram muito, né? E existe uma série de detalhes a respeito da cirurgia aberta, laparoscópica e robótica, e também da cirurgia endurológica, que eu acho que foge um pouco ao nosso bate-papo, mas que dá um amplo leque de discussão, porque estamos vivendo um momento no qual não é antiético deixar de fazer uma cirurgia aberta, por exemplo, mas estamos chegando na beira do que é da moralidade, né? Eu vou fazer uma cirurgia aberta no paciente, sendo que eu tenho condições de fazer uma laparoscopia ou uma robótica, vou fazer uma cirurgia aberta a título de residência médica, porque a técnica será esquecida. Tá? A técnica será esquecida. E o que nós temos hoje, infelizmente, são cirurgiões que são experts em laparoscopia e robótica, mas quando dá problema, acontece coisas sérias. Ah, entendi. Tipo, chama o médico. Não dê risada porque é sério. Cara, é muito sério, e acidentes graves já aconteceram, inclusive aqui na Bahia. Sim, entendi. Em hospitais de grande porte. Entendi. Então, a gente nunca pode negligenciar a cirurgia aberta. Tá? Certo. O que a gente tenta... Eu participei da transformação. Então, quando eu comecei a minha residência em urologia, laparoscopia era cirurgia de vesícula, basicamente. Depois virou cirurgia de apêndice,
E a urologia, em especial, é a madrinha das técnicas cirúrgicas laparoscópicas. Foi a urologia que desenvolveu a laparoscopia assim a passos largos, porque de cirurgia laparoscópica e robótica, a cirurgia para o câncer da próstata, que chama prostatovesiculectomia radical, ela é das mais complexas em termos de técnica e em termos de capacidade de realização do procedimento. Então, uma vez que o médico ele está habilitado a fazer esse tipo de cirurgia, as outras cirurgias ficam, assim por dizer, da parte de complexidade, um degrau abaixo, tá? Qualquer uma delas. Nossa. E a urologia é que deslanchou esse terreno, que é um terreno muito vasto. A propósito, vamos começar. Sabe, faz de conta que você está falando para um menino de 5 anos, tá? O que faz um urologista? Tá? A gente só lembra de urologia quando chega em novembro, né? Então, tem um novembro em nosso janeiro. Eu acho que esse podia também ser o nome do podcast, tá? Tem um novembro em nosso janeiro. Porque, assim, só se fala em urologia, só se fala em muita coisa, mas, sabe, a gente ouve falar muito mais do urologista, do exame de próstata, tá? Parece que o urologista só faz isso. Então, o que faz um urologista? Ele cuida de homem, cuida de mulher? O que é um urologista? Então, vamos lá. Para que fique claro, assim, amplamente, o urologista trata do neném dentro do útero ao mais idoso, seja homem, seja mulher, não é? E nos dias de hoje, as pessoas, os não binários também, todo ser humano, ele faz parte do escopo de tratamento e acompanhamento pelo urologista. No homem e na mulher, ele é responsável por acompanhar, diagnosticar e tratar as doenças que acometem o aparelho urinário, qual seja rim, sistema coletor, bexiga e uretra. E tem também uma glândula que fica em cima do rim, que ela chama suprarrenal ou adrenal, que também é do escopo de tratamento do urologista cirurgião, que pode ser feito conjuntamente com o endocrinologista, porque é uma glândula, então as disfunções da glândula normalmente são vistas pelo endocrinologista e é uma equipe multidisciplinar que cuida disso. Na mulher, a mulher também tem rim, tem adrenal, tem sistema coletor renal, tem bexiga e tem uretra. Toda essa parte ela é vista pelo urologista. Não só isso, mas também o sistema reprodutor masculino. Certo. Né? Que aí tem o pênis, os testículos, os canais que ligam os testículos à próstata, porque a próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino, e vesículas seminais, e assistência à fertilidade do homem também, tá certo? E, eventualmente, a questão da continência urinária, seja no homem, seja na mulher, é tratado também pelo urologista. Uma coisa que eu já vou falar aqui para o pessoal de 5 anos de idade é que, muitas vezes, a próstata é um órgão mítico que pouca gente sabe para que serve a próstata. Afinal de contas, ela está ali só para adoecer, dar câncer. A sensação que eu tenho é essa. Pronto. Tá lá só para dar problema, entendeu? Exatamente, mas não é. Ela é uma estrutura fundamental no sistema reprodutor masculino, desde que a próstata está associada às vesículas seminais. Então, a próstata ela é responsável por fabricar o líquido seminal, sem o qual os espermatozoides não viveriam nas vesículas seminais. Então, os espermatozoides eles são produzidos nos testículos, que também os testículos produzem hormônio masculino, mas eles também produzem espermatozoides, eles são coletados em pequenos canais, e tem o canal que todo mundo conhece, que é o canal onde é realizada a vasectomia, que se chama canal deferente. Esse canal deferente leva, então, os espermatozoides até a vesícula seminal, que está grudada na próstata. E quando ele chega lá, ele tem um caldo nutritivo, que é justamente o líquido seminal, que é
a função da próstata, fabricar o líquido seminal para Sim. perpetuação da vida. Então você veja aí a importância dela na humanidade. Sim, sim. Sem próstata não tem vida, porque não há reprodução sem a próstata. Certo, a gente volta para próstata daqui a pouquinho, mas assim, então me diga, quando é que eu devo buscar um urologista? Vamos lá, por exemplo, eu recebo alguns pacientes no consultório, eles chegam e falam, estou com disfunção erétil e tal, e aí a gente vai fazendo algumas perguntas para poder, né, saber fazer uma separação, pois isso é de ordem fisiológica ou é psicogênica, tá? Ou é psicológico ou tem alguma coisa errada no corpo. Então, se ele me diz, não, eu não tenho ereção aqui em momento algum e tal, nem sobre qualquer estímulo externo, eu disse, bom, você precisa ir para um urologista, vamos verificar o que é que está acontecendo. O que é que você faz quando esse meu paciente chega lá? Aliás, são duas perguntas, né? O que é que você faz quando esse paciente chega lá e quando eu devo buscar um urologista? Olha, quando deve buscar um urologista? Primeiro, todo homem acima de 45 anos de idade. Ele começou pela parte mais complicada, né? Mas eu só vou deixar isso claro porque é a parte mais importante. Todo homem acima de 45 anos de idade que tenha a cor negra ou familiares que tenham tido câncer de próstata. Eu não vou entrar em detalhes de quais familiares. Teve familiar, procura o médico que ele analisa se é o caso. Uhum. E isso nessas situações. E todo homem com 50 anos ou mais. Esse aí... Eu me antecipei, eu com 40... Parabéns, doutor Pinto. Não, mas é porque eu falo de cuidado, então vamos lá. Depois eu conto aqui como foi a experiência, tá? E na questão de fazer check-up, olha, vocês já devem ter ouvido falar na avaliação pré-nupcial, não é? Era uma obrigatoriedade civil. Estava no Código Civil, era necessário fazer uma Eu não me avaliação. recordo disso, mesmo? não. Eu não me lembro de ninguém nos últimos 5 anos. Mas o Fala isso. Código Civil mudou em 2002. Não, mas eu digo assim, que acho que isso era uma cultura muito... Para além do Código Civil, é uma cultura mais, sei lá, de Eu vou lhe 15 anos explicar atrás. por quê, né? Eu vou puxar um pouco para a minha veia jurídica, desde que sou advogado também. Que massa. Também? O que acontece Certo. é o seguinte: existe uma questão no Código Civil pátrio que reza sobre erro de pessoa. Então, assim, uma pessoa que casa com outra pessoa e não consegue conceber. Se a infertilidade é do casal, mas digamos que seja só de uma pessoa, aquele homem fez uma vasectomia e ele não quer falar para a mulher com medo de que vá perder o casamento, o amor da vida dele. Então ele fica quieto. E eles passam anos tentando engravidar e nunca engravida. Ele sabe que ele tem isso, ela não sabe. O Código Civil permite que ela, se conseguir provar que ele já sabia que não podia conceber antes do casamento, isso permite a anulação do casamento, não é divórcio. A pessoa sai do estado de matrimônio e passa a solteiro novamente. E, para efeitos legais, isso é muito diferente. Certo? Então, a avaliação pré-nupcial masculina basicamente era essa, ver se tinha alguma DST, etc e tal, mas saber da fertilidade, para que se ele ou ela não pudesse conceber, a pessoa ter o direito de dizer, não, eu não vou casar, porque eu quero ter filhos, e ele não pode ter filho, ela não pode ter filho. É por isso que se faziam avaliações pré-nupciais, basicamente. Sim, sim. Mas é uma coisa arcaica, né? Por isso Sim. que ela nunca ouviu ninguém falar, etc e tal, e não sabia nenhum motivo. Sim. A partir disso, as alterações que possam envolver lesões de pele, de pênis, de cabeça de pênis, de testículo. Normalmente, o paciente tem uma queixa bem específica e ele procura o urologista. Há uma inflamação na cabeça do pênis, que é uma coisa muito comum nessa época de verão, que é por conta de fungos, sunga molhada. Alterações que foram vistas no ultrassom por um médico clínico geral. Olha, tem um negocinho ali no rim, a sua próstata está um pouco diferente. Procura um urologista. Geralmente são referenciados os clientes ou clientes que estão com dificuldade de engravidar
e especificamente pacientes com disfunção erétil. Eles não chegam no consultório assim, doutor, porque eu estou aqui, que eu não estou conseguindo mais namorar direito. Na verdade, assim, eu estou me fazer um exame. Fazer uma revisão. Eu vim ver se está tudo bem. Eu vim fazer a revisão, vim ver se está tudo bom. Vai na conversa, pega um pouco, deixa o paciente tranquilo. E aí você entra nessa seara. E como é que tá o namoro? Sim. Aí, doutor, não vou lhe mentir, podia estar melhor. Então, normalmente não chega diretamente, senta e fala, estou com disfunção erétil. Porque para o homem é muito difícil abordar esse tema. Mas eu lhe digo, já foi pior. Sim. Porque também no ano de 99, é isso, Marco? 7, 8... Foi isso. No ano de 99 houve o lançamento do Brasil do citrato de sildenafila. Eu não trouxe um citrato não, mas assim, aqui, depois dá um zoom aqui, tá? Isso aqui eu recebi de presente. Esse pode tomar indiscriminadamente. Foi um amigo que viajou para... Olha aí pra você ver se você conhece. Ele viajou para Gramado e trouxe, tá? Mas esse é um azulzinho, tá? Esse é um azulzinho de chocolate. Medicamento generoso. Eu até assustei. Você pode tomar indiscriminadamente. Pois é, então aqui, vou apontar aqui direitinho, tá? Dar um zoom. É um azulzinho de chocolate, tá? Por que eu trouxe isso? Que bom que você falou. Chega muito ao consultório, né, pacientes que vão ali fazendo uso indiscriminado, só que do citrato. Então o cara, ele vai... Citrato de sildenafila. Isso. Porque citrato não é a substância ativa. A substância ativa é a sildenafila. É porque a coisa se chama de citrato. Se popularizou, tô tomando citrato. Exato. Né? Aí vamos aqui tomar o tadalafila e tal, e você vai usando as diversas possibilidades. E aí ele vai porque ele tá na busca do desempenho. Então ele quer porque quer, dá show e tal. O homem tem essa coisa, né? E aí o cara fica extremamente assustado quando ele começa a fazer uso do medicamento e tem a disfunção. O cara chega lá apavorado. O que está acontecendo e tal. E aí a gente vai fazendo toda a entrevista, tá? Para entender o que é que está rolando. E eventualmente eu preciso indicar para você. Vai lá, procura o urologista e tal. E aí, como é que isso chega? Como é que a urologia enxerga isso, né? Houve essa ascensão e tal? A primeira abordagem que você faz é a entrevista, não é? Os hábitos de vida, porque tabaco e bebida alcoólica, eles são agentes que diminuem a ereção, não é? Em especial o álcool em excesso. Mas você faz um exame, uma anamnese, naturalmente você faz o exame físico do paciente para ver se os testículos estão do tamanho habitual, ver a conformação, a distribuição do pelo, leva em consideração a idade do paciente, outras doenças, medicações que estão em uso, por exemplo, beta-bloqueadores podem interferir na ereção, pacientes diabéticos. Tá, o que são os beta-bloqueadores? Olha, eu não queria entrar no mérito, porque alguém pode chegar e dizer, vou parar de tomar isso aqui. Perfeito. E não é ok, funciona. Perfeito. Podem estar associados. Então, você faz toda essa entrevista inicial. Certo. E, posteriormente, você faz um perfil hormonal desse cliente, desse paciente, para saber se há um declínio na produção dos hormônios. Em especial, eu vou falar da testosterona, eu não vou entrar nos outros, existem outros hormônios que podem estar implicados, mas são casos mais específicos, mas em especial da testosterona, porque a partir dos 40 anos de idade, há um declínio natural na produção da testosterona do organismo. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu já tenho 48, vamos lá. Não, mas há um declínio gradual. Sim. Declínio gradual. E, uma vez afastada a parte psicogênica, que você me disse que você mandou um paciente para que eu avaliasse. Eu afastei a parte hormonal está ok. Em geral, a testosterona está associada não só com a ereção, mas também com o desejo sexual, tá? Com a libido do paciente. Então, é aquele paciente que chega para vocês assim, doutor, esse tipo de queixa existe. Minha mulher está brigando comigo porque acha que eu estou tendo alguma coisa na rua. Porque eu não me dei conta, mas ela me disse que nós passamos um mês todinho sem namorar.
Normalmente é a testosterona que está envolvida nisso aí, no desejo sexual, que dá o fulgor, o furor sexual. Sim, sim. Mas digamos que nós afastamos, então, a parte da hormonal, está tudo ok. E eu estou dizendo agora que em 99 houve uma mudança, foi uma quebra radical no paradigma do tratamento da disfunção erétil, porque antes existiam exames, nossos exames terríveis que a gente fazia para saber se era disfunção por fuga venosa, etc. e tal, envolvia ereção farmacológica, ele envolvia medir pressão dentro dos corpos cavernosos, que são os corpos eréteis do pênis. Era um negócio, desculpe, um negócio grotesco, mas era o que nós tínhamos à mão, era o que nós fazíamos na época. Eu cheguei a fazer vários exames de cavernosometria, mas com a ascensão da sildenafila, ela então entrou quebrando este paradigma. Então, desde que não haja contraindicação ao uso, que são contraindicações bem específicas e que têm que ser detectadas pelo médico, tá? Eu não vou estimular a automedicação aqui absolutamente, então eu não vou falar quais são as contraindicações, mas existem, e não é problema de coração de forma genérica. Tá? Sim, sim. Algum problema específico do coração, alguma medicação que não pode ser tomada em conjunto. Mas você faz o teste com o farmacológico, com a sildenafila. E assim com a sildenafila, mas tem a tadalafila também, não é? Existem outros no mercado, mas que eles não deslancharam devido ao conhecimento da primeira, né, medicação da sildenafila, que houve quebra de patente, então está por aí vários outros concorrentes, mas a tadalafila tem uma especificidade dela que ela conseguiu, digamos assim, desbancar o mercado da sildenafila. Então, eu vou ficar falando desses dois, basicamente. Você faz o teste com a medicação, e na maioria das vezes o teste é positivo, porque o paciente fica satisfeito, e você então consegue controlar essa disfunção erétil dele na base da medicação. Quero que fique claro que não existe vício na medicação. Então, uma vez que o paciente toma a medicação e ele está bem, se sentindo bem, mas se ele, por qualquer motivo, quiser parar a medicação, ele voltará ao status quo ante. Quer dizer, ele vai voltar ao que ele era antes de tomar a medicação. Ele não vai ficar pior porque ele usou a medicação. Joia. Tá certo? Beleza. E tem a medicação, que é por isso que foi um divisor de águas, porque antes não tinha ela. O homem que tinha disfunção erétil tinha que partir para o uso de injeção intracavernosa de substâncias vasoativas, que é a segunda etapa do tratamento hoje, que é uma coisa que quase a gente não vê, que é muito doloroso, é desconfortável, você tem que andar lá com uma seringa, você tem que andar lá com a substância, você tem que acondicionar a substância em uma temperatura específica, que envolve geladeirinha, gelo, etc. e tal, para que ela não perca a sua atividade. E, enfim, imagine você em um namoro, primeiro dia que você está conhecendo a pessoa, e você vai, peraí que eu vou ali. Entendeu? A pessoa vai estranhar. Exato. E ninguém vai dizer, eu vou fazer uma injeção no pênis para que eu tenha uma ereção. Exato. Né? A pessoa vai sair correndo. Não vai E hoje não. Hoje, com o comprimido, toma e nem sabe, as pessoas nem sabem que tomou. A segunda etapa é a injeção intracavernosa, que precede o uso de prótese. O uso de prótese era muito mais comum antes, porque as pessoas não aceitavam muito a injeção, a terapia intracavernosa. E hoje, com o advento da medicação via oral, a pessoa toma um remédio e consegue controlar o problema o resto da vida. Melhora hábitos de vida, o que é bom para a ereção. Olha, o órgão, o pênis, ele é um órgão eminentemente vascular. Então, tudo que é bom para a sua circulação, para o seu coração, hábitos de vida, parar de fumar, parar de beber, ou diminuir o consumo dessas substâncias, fazer atividade física, uma alimentação balanceada, rica em legumes, frutas, evitar gorduras, tudo isso é bom
para o pênis, para a próstata, para o coração. Então, o que é bom para o sistema reprodutor e urinário masculino? Água e tudo que for bom para o coração. Pronto, é muito simples. Me tira uma dúvida, Certo. existe uma idade em que se espera até 80 anos você pode ter uma ereção funcional? Ou não tem? Não tem uma idade limítrofe, está realmente associado à constituição do paciente. Então, pode sim, pessoas de 80 anos de idade terem ereções satisfatórias para terem relações sexuais. Não vai esperar que vai ser igual um rapaz de 20 anos de idade ou 30, mas ele pode ter uma ereção sem medicação e possa ter lá as relações sexuais dele satisfatórias com, obviamente, a parceira que ele definir. Eu queria voltar só um pouco para a prótese de pênis. Só chega um pouquinho mais aqui para perto. A prótese de pênis hoje, ela... Você falou agora que a água é bom, eu já estou aqui. Ela tá muito mais associada à parte de disfunção erétil pós-operatória, não é? Que você faz o uso das medicações, dos facilitadores de ereção. Essas medicações que a gente toma, elas não geram ereção. Elas potencializam a pouquinha ereção que o cara tem. Então, ele transforma o traque de massa em uma bomba, tá? Então, é isso que a medicação faz. Se não houver o estímulo sexual, se não houver o início da ereção, que o pessoal fala comumente por aí, pururuca, a medicação normalmente não funciona. Então, o paciente às vezes toma em casa e fica esperando para ver se vai dar alguma coisa, e não é assim. Ele tem que ter o desejo sexual para que a medicação funcione. As próteses, voltando, as próteses elas entram quando há falha do remédio, a falha do fármaco eretor ou negativa do paciente de usar a injeção. Aí então entram as próteses penianas e tem que ser assim a última da última alternativa, porque muitos pacientes acham que vão virar super-homens e que vai lá colocar uma prótese, bota uma prótese mais grossa, uma prótese grande, não é assim. É tipo assim, eu vou escolher hoje qual pênis que eu vou ter, entendeu? Tipo, tá esse, doutor. Justamente isso precisa, eu recomendo sempre, veementemente, eu não faço colocação de prótese em paciente que não tenha sido feita uma avaliação psicológica antes. E esse paciente tem que entender que existe estatisticamente pacientes que não se adaptam à prótese peniana. Sim, sim. Não é? E uma vez colocada a prótese, não existe outro tratamento, porque a prótese, para ser colocada, destrói os corpos eréteis. Ela ocupa o tecido vascular onde circularia o sangue para dar a ereção. Então, você coloca a prótese ali, ela funciona. Eu não aguento mais isso, tá ruim, eu não consigo dormir direito, eu pensei que fosse outra coisa, quero tirar. Ele tem que saber previamente que, se tirar a prótese, ele não vai ter mais ereções naturais. Por quê? O tecido que fazia a ereção, que já não funcionava, ele foi, digamos assim, substituído pela prótese sintética. É uma coisa que fique clara. Sim, sim. Tem mais um detalhe a respeito dos comprimidos. Eu tô adorando esses detalhes. Vamos lá. Aí vai para a garotada que eu não vejo bem esse termo, não vejo digamos assim, com concordância no termo, mas é o termo que tem se utilizado, que é o uso recreativo dos facilitadores de ereção. Isso chega no consultório todo dia, mas todo dia, sabe, não é força de expressão, são todos os dias mesmo, tá? Isso é muito perigoso, porque um jovem que tem uma ereção boa, ele absolutamente tem que usar essas medicações, não pode, é contraindicado. Mesmo que ele ache que ele tem um desempenho melhor, isso pode provocar um dano psicológico nele e causar, sim, uma dependência psíquica e não uma dependência orgânica. O que é orgânico e psíquico? Orgânico é o diabético que está ali e teve um problema progressivo de ereção, e então ele tem um problema orgânico.
O jovem que começou a usar de forma recreativa, cada vez mais, porque na cabeça dele, ele começou a depender daquela medicação para ter ereção, o que não é verdade, mas na cabeça dele é verdade. E uma vez que ele tenta interromper o uso, ele já criou uma dependência psíquica ao uso da medicação e entra em um turbilhão psicológico, que aí é Mas o meu professor isso aqui, acontece. Tem um caso assim, acho que eu já contei aqui em algum momento. Um paciente, foi, sei lá, 2022, foi assim, um semestre inteiro com pacientes entre 20 e 25 anos. E o discurso era, sabe, eles se cruzavam o tempo inteiro. Tem um que me chama a atenção, ele diz assim, olha, eu comecei a usar o facilitador de ereção e tal, porque eu queria esbagaçar. Essa foi a expressão que ele usou. Então, pô, eu tava com uma namorada nova, eu queria esbagaçar, fazer sucesso. E aí fui lá a primeira vez, eu disse, aí, eu esbagacei. Ela gostou e quis de novo. Eu esbagacei de novo. Disse, ótimo. Isso ele falando. E aí a terceira vez ele disse, olha, eu já não preciso mais disso aqui. E aí foi. Só que aí o esbagaçado foi ele, porque ele chegou lá e perdeu a ereção, e, sabe, o mundo acabou pra ele. Porque já tinha virado uma bengala, entendeu? E aí até a gente conseguir tirar isso, foi todo um trabalho para que ele entendesse, olha, não preciso, tá? E isso, de fato, acontece o tempo inteiro, É tá? verdade. O mecanismo da ereção, ele é muito interessante, né? Porque a ereção tá... aí vem a questão do instinto de sobrevivência, a questão teleológica. A ereção, ela faz parte da reprodução. E é um momento de vulnerabilidade do animal. Aquele momento, você vê, então, no reino, na natureza, os animais que estão acasalando, eles estão suscetíveis a ataques de predadores de forma mais objetiva. Eles estão literalmente desprotegidos. Então, para que você tenha uma ereção, você tem que estar com o seu sistema, que o pessoal chama de sistema nervoso, né? Mas não é bem assim. Você tem que estar relaxado, você tem que estar com adrenalina baixa, você precisa estar num ambiente favorável. E quando o jovem que faz uso recreativo da medicação, ele está ali com o amuleto dele, que ele sabe que ele vai tomar e vai ter a ereção. Mas um belo dia, ele ou esqueceu, ou não teve dinheiro, ou resolveu que não iria mais usar, ele já chega lá tenso. Será que vai funcionar? Exato. Pronto. A adrenalina dele está em alta. A chance dessa situação não dar certo é grande. E pior, chegou ali, aí não conseguiu, tá meio pururuca, parceiro, o que foi? Não, nunca aconteceu, não se incomode, não acontece toda hora, pronto, acabou. Ele não vai mais ter ereção. Destruiu. Porque ele tem um choque adrenérgico naquele momento, e quanto mais ele quer, menos ele vai ser capaz de ter ereção, porque a adrenalina vai estar em alta. E com a adrenalina, não há condições de ter, adrenalina circulante, não há condições de ter ereção. E isso se dá muito... Repito, acho que já devo ter falado isso aqui em outro momento. A ideia de que muitos homens eles vão para a cama para performar. Então eu tenho que ser o super-homem, eu tenho que, sabe, emendar uma relação na outra e tal, e isso acaba prejudicando, tá? Porque deixa-se de viver a ideia do prazer, de tudo isso que você já falou, tá? Agora, me diz uma outra coisa, Marco. Quais são as causas das disfunções sexuais masculinas? As causas orgânicas que você falou, diabetes e tal. Você pode pontuar algo assim pra gente? Causas de disfunção sexual. Vamos deixar a psicológica, certo? Que é abordada pelo psicólogo, sexólogo, que é o seu caso. E as causas orgânicas, né? Psicológicas e orgânicas. A grandíssima maioria de pacientes jovens ela está associada à parte psicogênica, não é? Muitas vezes é difícil o paciente aceitar, porque é como se você estivesse chamando o paciente de maluco. Você é maluco. É coisa da sua cabeça. Coisa da sua cabeça. Mas então vamos lá. Temos os acidentes, a gente vai tirar os acidentes também, que podem causar. Temos a causa principal, que é a causa do envelhecimento,
não é? Então, o envelhecimento, como já disse aqui para vocês, a partir dos 40 anos, há um declínio natural e fisiológico da testosterona orgânica, tá? Então, essa é uma das causas. Por isso que sempre nós avaliamos a questão da testosterona, se há necessidade de reposição ou não, tá? Ok? Vencida essa causa, ela aí pode estar associada com doenças degenerativas, seja ela diabetes, hipertensão, alguma disfunção vascular. Temos as causas associadas à utilização de algumas medicações para o tratamento dessas doenças, que pode ser sempre ajustado. E temos a grande causa, hoje em dia, que caiu muito com o desenvolvimento da técnica nos anos 80, pelo Patrick Walsh, não é? Que era um professor dos Estados Unidos. Ele descreveu a cirurgia anatômica da próstata. Então, ele fez a dissecção de cadáveres e ele conseguiu descrever a presença de 2 nervos que passam na parte lateral da próstata, a parte do lado. Então, a próstata está aqui, os nervos passam aqui, que são nervos que não são visíveis durante a cirurgia, mas nós sabemos onde eles estão. E lá nós praticamente não tocamos. A gente faz toda a dissecção preservando o nervo, desde que seja possível. Existem casos que não dá. Você preserva um, ou normalmente preservamos os 2, mas tem casos de tumores mais avançados naquela região. Porque a cirurgia radical, para o tratamento de câncer, ela tem as seguintes finalidades. A primeira é preservar a vida. Certo. Certo? E para preservar a vida, você tem que ter a cura. Tá? Então, ela tem que ser o mais ampla possível para que você possa curar o paciente, na medida do câncer ser curado cirurgicamente apenas. Tem cânceres que precisam de tratamentos adjuvantes. E depois, preservar a função. Então, veja bem, você não pode colocar em xeque o objetivo principal da cirurgia do câncer, que é preservar a vida, em detrimento de deixar função. Da função, sim. São 2 nervos. Se der para preservar os 2, você preserva. Mas se o câncer estiver muito próximo do nervo, a gente tem umas tabelas, tem exames que a gente sabe onde é que está exatamente o tumor, se é possível preservar ou não aquele nervo. E isso com a cirurgia robótica hoje, que além de tudo, de ser uma cirurgia mais delicada, uma cirurgia mais precisa, uma cirurgia que tem menos sangramento, ela tem uma imagem tridimensional e amplificada. E você tem um domínio total das pinças internamente do paciente. Ao contrário do que se pensa, quem opera o robô é o médico. Não é o robô que opera o paciente. Não é só chegar, faz a programação, faz os comandos, aperta o enter e vamos embora. Pode ser que chegue o dia. Pode ser que chegue o dia que o médico fique ali só para entender se alguma coisa começar a dar errado. Porque cada ser humano, apesar de ser muito parecido, eles têm as nuances internas, as variações anatômicas, o tamanho da próstata não é o mesmo, tem próstatas maiores, tem próstatas menores, tem conformação prostática, tem tudo isso que precisa ser visto na hora e resolvido pelo cirurgião. Sim. Mas a técnica robótica, os trabalhos ainda não conseguiram mostrar, em termos de superioridade na cura do câncer, com as outras 2 cirurgias, seja ela a aberta, seja ela por vídeo, ou seja a robótica. A cura, em termos de cura, ainda é muito, muito parecido. Entretanto, o que nós vemos é que a recuperação, o prognóstico é muito melhor, seja ela da ereção, seja ela da continência urinária, a gente tem visto que a cirurgia robótica, nós podemos dizer que o que vemos é que tem sido melhor, mesmo porque uma cirurgia aberta dessa, o paciente ficava internado 2, 3 dias, eventualmente com a robótica você opera hoje, você pode dar alta à noite, ou então no outro dia de manhã, para casa, ele vai com a sonda, mas
Mas com a cirurgia robótica você tem toda essa segurança daí. As técnicas cirúrgicas intracorpóreas, elas são técnicas menos agressivas. A cirurgia aberta, o termo médico que a gente chama da incapacidade temporária do paciente em decorrência do que você fez, a gente chama de morbidade. Então, a morbidade de uma cirurgia com um corte é muito maior do que a morbidade de uma cirurgia com pinças. Pelo corte da pele, pelo corte do tecido de gordura, pelas costuras da pele, mas também pela mão do cirurgião, que é uma coisa grosseira, mas quem opera é a mão do cirurgião, que tem que ir na pelve, dissecar e passar os fios. Então, você vê a agressão de empurrar as estruturas. É muito diferente você entrar com as pinças e só ir ali naquele lugarzinho, separar, cortar ali, ligar os pontos. Você não tem toda a mobilização de alças intestinais. Então, em termos de morbidade de cirurgia, é inconteste. Que bacana. É inconteste. Volta um pouquinho. Você falou o lance depois dos 40, eu comecei a ficar preocupado aqui. Vamos. O que é que um homem, né, que passou ali dos 40, entre 40 e 50, enfim, 40 para frente, ele precisa tá fazer para... o que é que um homem como eu... O que é que um homem como eu precisa fazer para regular a testosterona? Então, assim, vamos tomar um suco de beterraba, facilita, vamos correr na praia... Olha, tá? Tudo isso aí. Fala pro pessoal que tá assistindo. Eu não preciso disso, não. Ó, né? Como a gente faz o tempo todo, né? Não marquem 40 anos, tá? Não marquem. 40 anos é um parâmetro médico para que se saiba que a partir dessa idade há um declínio natural da produção de testosterona. Então, qualquer um que pega ali o exame de testosterona, valor de normalidade de 180 a 800. Meu Deus, então, né? Claro, existe uma série de coisas que tem que ser levadas em consideração, inclusive a idade do paciente, o ritmo circadiano, que é o ritmo diário da produção da testosterona, tá certo? Tem uma série de coisas que influenciam na produção dela. Então, nós que temos mais de 40 anos de idade, não precisamos... Você não está sozinho. Não precisamos ficar preocupados, Sim. porque normalmente o declínio da testosterona não é uma das causas principais que a gente vê no consultório. Em verdade, o declínio da testosterona está mais associado a o que nós chamamos hoje, chamava-se de andropausa, que também era um termo que não era adequado. Sim. Hoje nós temos o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, o DAEM, né? Então, é fisiológico, Sim. faz parte da vida. Aí o paciente, e a próstata cresce? Cresce. Seu cabelo fica branco? Fica. Então, a próstata cresce. É fisiológico. A testosterona entra em declínio. É fisiológico, tá certo? O vigor muscular diminui, é fisiológico, tá? Faz parte do envelhecimento. Certo, tá? certo. Então, o crescimento da próstata, que não é o câncer de próstata, a hiperplasia benigna da próstata, ela faz parte do envelhecimento. Então, ali quando pega o ultrassom, doutor, mas aqui estava dizendo que tinha que ser 30, um cidadão de 70 anos de idade, e disse que eu estou com a próstata aumentada porque ele botou aqui 35. Eu digo... Rapaz, sua próstata podia estar até em 50 para você, que está de boa. Sim. É natural. E tem mais. Existem próstatas enormes que não dão sintomas algum, e existem próstatas ínfimas que fazem retenção urinária aguda. Tá certo? A próstata ela é constituída de elemento endócrino, glandular e muscular. Tá? Então, ela tem uma musculatura, são as fibras musculares lisas alfa, tá? E tem o componente glandular, próstata pequena que dá sintoma, o remédio adequado é o alfa-bloqueador. E uma coisa interessante, já ouviu falar na tansulosina, doxazosina, são medicações que a gente usa. Essas medicações, aí vem uma historinha interessante, eu gosto de histórias. Por favor, a gente também, pode trazer.
a medicina ela é interessante. Muitas coisas na medicina elas são descobertas. Por exemplo, medicina de guerra, né, que foi o caso da penicilina, que testaram a penicilina numa coisa que a gente chama de inanima nobile, né, que o teste foi feito nos soldados que estavam morrendo de gangrena na guerra. E lá, num laboratório, o técnico pegou a placa onde ele havia colocado colônias de bactéria e percebeu que um local não crescia bactéria. Ele falou, gente, por que aqui não cresce bactéria e toda a outra placa cresce? Deixa eu ver o que tem aqui. Aí, quando foi lá, isolou, tinha o penicillium, é um fungo. Aí ele disse, esse cara produz alguma coisa que mata a bactéria. Aí ele isolou, um isolado muito rudimentar na época, chamava penicilina, e falou, rapaz, o nosso soldado está morrendo na guerra de gangrena, de infecção, e não tinha antibiótico. Tinha infecção, era reza, oração e caixão, entendeu? Começaram a utilizar na guerra. Então, medicina de guerra evolui muito. Nós estamos operando o robô, atualmente não estamos em guerra, porque na guerra você protege o general, você protege quem conserta os soldados para voltar para a guerra, que é a equipe médica. Então, a equipe médica não pode ir para o fronte. Sim. Ela tem que ficar em um local resguardado para que ela possa recompor os pelotões. Então, o que se objetiva hoje da cirurgia robótica, o que é que tem sido feito? Já existem trabalhos que estão operando animais a mais de 1.000 quilômetros de distância. Então, eu estou aqui no robô e o animal está a 1.000 quilômetros de distância e eu estou operando ele aqui para lá. Existe a questão do delay, né, que é o atraso do movimento. E se eu faço um movimento aqui, só vai acontecer lá alguns segundos depois. Sim. Mas com o 5G isso está sendo, digamos assim, mitigado. Mas ainda assim existe. E o que é que está se estudando? A capacidade de os programas, eles fazerem a sincronização entre o movimento do cirurgião e o funcionamento da pinça. Entendeu? Então, eles estão querendo equalizar isso. Para que o cirurgião, por exemplo, ele faz um movimento aqui, aí acontece lá um sangramento, aí quando ele vai ver o sangramento, já sanguinou e o animal morreu, entendeu? Quando chegou a imagem para ele, ele deveria ter tomado aquela atitude naquele momento para que não isso acontecesse. Mas voltando, então. A gente falou da historinha. Isso. Então, eu falei da próstata, que tem um componente muscular e glandular, e a indústria farmacêutica estava atrás de medicações antihipertensivas. Não é? Foi uma época que surgiram muitas medicações antihipertensivas. Então, se a artéria tem determinado músculo alfa, que tem uma contração dependente de um receptor alfa, eu vou inventar uma medicação que vai bloquear esse receptor alfa, porque a pressão está diretamente ligada, o aumento da pressão, à contração das artérias. Aí criou-se o alfa bloqueador. Dava para os pacientes, não funcionou. O paciente ficava tonto, a pressão caía demais no começo, eles não conseguiam fazer com que a dose no sangue ficasse legal, e então aí chamou de essa medicação não funciona, nós vamos interromper o estudo. Aí o vozinho ali do fundo fala assim, doutor, será que eu posso continuar a tomar esse remédio? Não tem essas tonturas não, mas doutor, eu tinha um problema de urina que o senhor não sabe, era a noite toda no banheiro, passou. Aí o pesquisador, que tem que estar sempre antenado, ele falou, um efeito colateral da medicação, ela atua em pacientes que têm sintomas de próstata. Por quê? Foi estudar a próstata e se descobriu que lá também tinha fibras musculares lisas, alfa-1. E a medicação, então, foi utilizada. Direcionada para aí. Está sendo utilizada em doses menores para relaxar a próstata e melhorar o fluxo urinário. Você falou de fluxo urinário, do crescimento da próstata e tal. Então, assim, há uma mudança também no comportamento urinário, não sei se a expressão correta seria essa, mas assim,
o jato ele já não fica tão forte? Isso é natural? Isso é sinônimo de algum problema? Como é que é? Isso faz parte do envelhecimento, é fisiológico. Entretanto, é uma coisa que, a partir de determinado momento, passa a ser patológico. Por quê? Porque a bexiga é um órgão muscular. Então, se você tem uma obstrução na saída da bexiga, que é exatamente onde está a próstata, a bexiga precisa contrair com mais força para ter a mesma capacidade de esvaziamento. E isso gera sequelas na bexiga, que é o que é chamado de bexiga de esforço. E, última ratio, assim, em última instância, haveria, então, a lesão até mesmo dos rins. Essa é a fase final da uropatia obstrutiva. A bexiga fica doente, o ureter dilata, o rim dilata e você perde os 2 rins. Isso não se vê mais hoje, absolutamente. Né? Isso se via lá na época de antes de medicação, antes da cirurgia endoscópica, de ressecção da próstata. Você vê que a urologia, todo o histórico da urologia foi direcionado à cirurgia minimamente invasiva, não é à toa que ela é o grande carro-chefe das cirurgias laparoscópicas e robóticas, né? Sim, sim. Então, uma vez que esses sintomas, né, a gente tem uma tabelinha que chama IPSS, é o score de sintomas prostáticos internacional, a sigla em inglês, né? Então, ele vai lá e você vai conversando com o paciente, você enumera, né, quantas vezes você acorda à noite, depois que você faz xixi, qual a sensação que você tem, a bexiga cheia, quantas vezes você se sente plenamente satisfeito, aí você tem um índice que você consegue colocar ali em um número, e naquele número você pode dizer se ele tem uma obstrução leve, moderada ou grave. E a partir daí, nas obstruções de moderada em diante, e tem também a qualidade de vida, né? Às vezes o paciente não tem nem tão sintomas obstrutivos, mas sintomas irritativos, por exemplo. O camarada que acorda mais do que 2 vezes à noite para urinar, ele não tem um bom sono. Então, 3 vezes ou mais, você já está dizendo, olha, ele não está tendo uma qualidade de vida dele, não está boa. Tem indicação de tratamento. E aí sempre o tratamento pode ser à base de remédio ou à base de cirurgia. Normalmente você oferece, em especial para pacientes mais jovens, o tratamento à base de remédio. O que não quer dizer que ele pode chegar para você sendo, doutor, não quero ficar gastando dinheiro e nem quero ficar tomando remédio minha vida inteira, eu quero operar. A cirurgia é minimamente invasiva, é uma cirurgia endoscópica, mas naturalmente um paciente mais jovem você tenta demovê-lo dessa ideia, porque ele continua com a próstata. Então você faz a ressecção da parte da próstata que cresceu, mas a próstata está lá e vai continuar crescendo. E existem alguns efeitos colaterais da cirurgia que eu também não vou comentar, que são um pouco desagradáveis, assim, do ponto de vista da masculinidade. Por exemplo, um deles é o orgasmo seco. Né? Sim, sim. Porque uma vez que você faz a ressecção da próstata, o ejaculado ele não é expelido para fora. Muitas vezes ele pode ficar na região da loja prostática ou ele pode ficar para dentro da bexiga. Quando ele urina, ele percebe que a urina está misturada, então, com o ejaculado. Isso é uma das coisas que pode acontecer com a cirurgia e que também pode acontecer com a medicação. Mas a medicação é como ele disse, está tomando, está funcionando. Parou de tomar, parou de funcionar. É interessante que o homem falando, né? Não, tem algumas disfunções que são um pouco desagradáveis, assim. Que, se fosse uma mulher falando, tipo assim, ela teria logo falado, não, tem um orgasmo seco, mas o homem fala, não, tem algumas características que são um pouco desagradáveis, como por exemplo... É porque está associado, acho que dói mais, né? Não sei. Uma das queixas que não estão associadas diretamente à disfunção erétil é o volume ejaculado. Sim, então, sim, com sim. o envelhecimento é natural que o volume ejaculado vá diminuindo também, não é? Em especial quando há a presença de doenças degenerativas, mais especificamente a diabetes. É interessante porque eu recebi ontem, um paciente me fez essa pergunta. Eu disse, olha só, isso aqui, quem vai lhe responder com propriedade é um urologista. Olha que interessante, a gente está aqui falando sobre isso, sobre a questão do volume. Tá? E a mensagem dele diz assim, já vai, olha, eu tive relação ontem e foi um volume X, eu tive hoje e foi bem menos, assim, quase nada e tal. O que é isso? Eu disse, olha, isso aqui quem vai responder é um médico.
Veja bem, quando você vai fazer o espermograma, a recomendação é de que sejam 3 dias a 7 dias de abstinência sexual. E quando quando o casal está tentando engravidar, a gente não diz, tem relações todos os dias. Não dá, você precisa de pelo menos uns 3 dias para ter uma boa produção de espermatozoide. Sim. Eu lembrei até de uma piada, eu vou contar. Uma boa produção de espermatozoide e de qualidade boa para que gere uma gravidez. Tá? Mas você falou, ele teve relações ontem. Ejaculou legal hoje. Já não foi a mesma coisa. E ele se queixou disso. Já vai o que é que está acontecendo. Aí vem o teste, tá certo? Tem que tirar as crianças da sala. O teste das esposas ciumentas, né? Sim, eu já ouvi falar disso. O cara chega aqui, eu quero na minha mão aqui. Deixa eu ver aqui, vá. Entendeu? Testar se tá tudo certo. Você vê se tá tudo certo, tá vendo? A sabedoria popular, isso é verdade. Esse negócio do teste da esposa ciumenta é verdade. Porque se o cidadão teve uma ejaculação, digamos, de tarde, quando chega à noite ele vai ter menos, mas só que é um teste absolutamente falho e que não tem nada a ver com a história. Até a situação esdrúxula pode fazer com que o cara não consiga nem ejacular direito. Todo o mecanismo tá interrompido. Porque o orgasmo e a ejaculação são 2 coisas separadas. Isso. Que acontecem ao mesmo tempo, na maioria das pessoas. Mas se houver um treinamento e alguém quiser dissociar o orgasmo da ejaculação, é possível. Isso, é possível. Não há, digamos assim, é trabalhoso, mas é possível. Né? Existem doenças que podem fazer isso também. Não é? São os casos de anejaculação. Sim. Anejaculação, por exemplo, ou anorgasmia, não tem medicação, o tratamento é psicológico. Exato. 100% das vezes. E são casos, assim, que tem um grau de complexidade um pouco maior para tratamento. Tá? Isso no consultório é algo que demanda ali muita paciência, uma psicoeducação muito forte. Tá? E você trouxe um dado que eu achei interessante, que é esse intervalo, tá? Os casais que querem engravidar, também é uma demanda muito frequente no consultório, e aí a sensação é que, não, vamos lá, a gente tem 30 dias, então a gente tem que ter relação sexual 30 dias consecutivos. E, pelo que você fala, não é bem assim, não, né? A gente recomenda pelo menos um intervalo de 3 dias, justamente. Mas e o que é que a mulher faz com o período fértil? Porque fica aquela coisa, não, agora, hoje é o dia e tal. Intervalo pelo menos. Então, se ela sabe, se ela está fazendo a tabelinha, se ela está tomando um remédio para hiperestimular a ovulação, e ela reconhece que está ovulando, e já sabe mais ou menos quando vai ser a ovulação, ela espera, né? Quer dizer, você vai ficar de castigo hoje aí, 4 dias, que eu vou ovular daqui a 4 dias. Deixa os bichinhos aí treinando e fabricando, entendeu? Certo. Marco, me diz uma coisa, existem mitos, né? Algo que você possa falar para quem está nos escutando, os mitos que envolvem a saúde masculina e que, pô, isso aqui é criação da sua cabeça e vamos parar com isso. Mito do exame de toque retal. É um mito. O exame pode ser substituído por algum, mas tem tanta coisa, tem ressonância, tem ultrassom, Veja bem, o que nós tentamos detectar... Quando a gente fala de câncer de próstata, a gente tem que sempre deixar na mente do paciente a doença clinicamente significativa, tá? Então, se submetermos a população inteira, o que a indústria quer fazer, mas não vemos com bons olhos, submeter todos à ressonância magnética. Primeiro que a ressonância é um exame desconfortável de ser feito. É um exame que demanda tempo, é um exame caro, tá? E que não é absolutamente para ser feito para rastreio de câncer de próstata. Porque, muito provavelmente, ele vai detectar problemas que não estão na hora de serem detectados. Tá? Então, a gente já tem muitos pacientes hoje em dia que estão sendo acompanhados. Foi feito diagnóstico de câncer e diz assim, a sua doença não é clinicamente significativa e a gente não vai tratar você agora. Mas aí começa uma batalha. Aí o cara começa a pirar. Como assim? Eu estou doente, você não vai me tratar? Porque nós precisamos convencer que, além da doença, ele precisa ter a qualidade de vida dele. E a doença, ela impacta diretamente na qualidade de vida. A cirurgia da próstata, em especial, ela envolta de mitos,
né? Assim como o útero na mulher, a dona do corpo, teve uma época, eu estou vazia, eu não sou mais mulher. Isso também está muito na cabeça do homem. Você vê homens que chegam no consultório com a complexão física, todo organizado, todo arrumado, faz o diagnóstico, faz a cirurgia, parece que o cara envelheceu 15 anos. Sim, Entendeu? sim. Ele, na cabeça dele, às vezes o homem pensa que ele não é mais homem. E que não é isso, não tem nada a ver. A masculinidade não está associada à próstata, está associada à testosterona, que é produzida nos testículos. Certo. Tá certo? Mas, e todas as crenças do homem e tudo mais. Mas o exame de toque, ele está ali para detectar pequenos caroços na superfície externa da próstata, que é o local onde cresce mais tumor de próstata, que é a área externa. O fato dele ser feito através do ânus, do reto, é porque a próstata ela repousa sobre o intestino. Então, vem aí a grande diferenciação entre urologista e proctologista. A gente só utiliza uma via natural. Chegue pra cá que isso aqui todo mundo tem que ouvir bem. A diferença do proctologista só utiliza a via natural, que é o ânus e o reto, para sentirmos a superfície externa da próstata, que não tem nada a ver com o sistema intestinal, que é o sistema digestório, não tem nada a ver. O proctologista cuida das doenças do ânus, da doença do reto, do intestino grosso, dos intestinos em geral. Aí é a área de atuação do proctologista. O urologista, como já disse, é aparelho urinário e sistema reprodutor, aparelho urinário masculino e feminino e sistema reprodutor masculino. Então, não confunda alhos com bugalhos. Tá? Então, assim, um homem ele não deixa de ser mais homem porque vai lá e precisou passar por um exame de toque. Né? Não corre esse risco, né? Nem porque tirou a próstata, coitado. E nem porque tirou a próstata. Exatamente. Existem dois tipos de cirurgia de próstata, e a que nós estamos falando é a cirurgia radical para o tratamento do câncer de próstata. A outra cirurgia que retira parte da próstata, ela é menos estigmatizante do que a cirurgia radical. Mas é como ele disse, hoje com as técnicas apuradas de videolaparoscopia e robótica, essa situação de disfunção erétil e incontinência urinária tem sido muito mitigada e a recuperação do homem para suas atividades normais, habituais, assim por dizer, está sendo muito mais rápida. Não podemos, repito, não podemos colocar em demérito a cirurgia aberta. É uma cirurgia que, através dos tempos, ela se demonstrou eficiente na cura do câncer, tanto é que nem a laparoscopia e a cirurgia robótica conseguiram desbancá-la até hoje no aspecto de cura de câncer. Então, as três técnicas elas têm índices de cura similares. O que nós temos é uma recuperação mais rápida das funções de ereção e continência nas cirurgias laparoscópicas e, em especial, a cirurgia robótica, bem como sangramento também. Hoje, sangramento em uma cirurgia de próstata, o que era uma situação real, a cirurgia aberta é real. Hoje, basicamente, na cirurgia por vídeo e por robótica é uma coisa anedótica. Ela acontece raramente. Que bom. Marcos, a gente vai caminhando para o final. Cara, dá gosto de te ouvir, né? É muito bacana, você encanta. Você fala de temas que são complexos, mas assim, faz chegar na gente com uma facilidade muito grande de compreensão. Então, assim, só pra gente voltar ao comecinho do nosso podcast, eu preciso me cuidar, então eu preciso beber água. Eu já bebi mais água que todo mundo hoje aqui, isso já ficou bem preocupado. Eu fiquei assim, sabe? Então eu preciso beber água, eu preciso cuidar da alimentação. Sim, né? Sim. A ideia do cuidado... Regra básica, todo mundo sabe o que é bom para o coração, não tem a menor dúvida. É bom para a sua próstata e é bom para o seu pênis. Massa, tô feliz. Atividade física, Jeová. Atividade física. Eu fiz 2 aulas experimentais, entendeu? Agora já vou começar a fazer funcional, tá? Vou fazer... Funcional é bom, né? É bom. Massa, vou correr na praia, vou beber água, vou comer beterraba, tá? Então é isso, a gente vai parar por aqui. Eu não posso esquecer. Diga, Marco. Tem uma mensagem aqui que a gente fala assim, take home messages, né? Para casa. Pessoal, muita atenção.
Mais uma vez, eu não vejo o termo adequado, mas é o uso recreativo de hormônio. Não façam isso. Não façam isso. Mas eu estou com 40 e você disse que aqui... Eu disse que para termos médicos e envelhecimento é normal que a testosterona entre em declínio, mas não vai piorar a sua qualidade de vida, vai piorar sim se você fizer o uso recreativo, e eu vou lhe dizer rapidamente por quê. Nós temos aqui uma máquina perfeita criada por Deus. A máquina é a máquina mais perfeita e não será substituída nunca por nada. Se você tenta enganar a máquina, ela não vai se permitir enganar. Então, o seu corpo ele é extremamente interligado. Uma vez que você coloca hormônio externo dentro do seu corpo, ele entende. Existem mecanismos de regulação e contrarregulação hormonal. Ele entende que alguma coisa produziu hormônio demais e ele aí manda um mensageiro dizer: pare de produzir testosterona, testículo, porque tá testosterona demais, ou análogo da testosterona. E aí o que que acontece? O ovinho vai, murchando. Então o uso crônico e prolongado de hormônios androgênicos, testosterona em especial, exógeno, externo, vai levar a uma diminuição da produção de testosterona interna, tá? Vai levar a uma diminuição da produção dos seus espermatozoides, tá bem? E se for um uso crônico, o testículo vai murchar, e depois que você parar de tomar, às vezes ele não recupera a capacidade de produzir o que ele produzia antes, tá? Então, mais uma coisa da sabedoria popular que fazem até piada com o pessoal da academia o cara é grandão, malhadão, mas dos ovos murcham. É exatamente por isso. É exatamente por isso. E a gente recebe, aí sim, a gente recebe no consultório. Normalmente eles caem antes no consultório de endocrinologia, mas no consultório de urologia também a gente consegue detectar. Pacientes que foram lá por outros motivos, no exame físico você percebe que tem alguma coisa e você aprofunda a sua investigação e você acaba detectando o uso recreativo, né? E eu não concordo com o termo, deixo isso claro, mas é assim que se conhece, de hormônios. Tenho muito cuidado com isso. Cara, que fantástico! Eu tô aqui felizão. Tem uma pergunta que seus pacientes gostaram muito do podcast que a gente falou sobre micropênis. Lá vem você. Eu já tinha finalizado e você vai aqui. É porque todo mundo... Essa foi uma dúvida pertinente. Eu já tava aqui até dando tchau, mas faça a sua pergunta. Quando você faz uma cirurgia de aumento peniano numa pessoa que tem micropênis, quão funcional fica? Deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu sou urologista pediátrico, cirurgião urologista pediátrico também, tá? Micropênis é uma entidade patológica, uma doença de uma malformação congênita da criança, tá? Que nasce, então, com o pênis. Ou ele pode ser embutido, ou ele pode ter uma coisa que a gente chama mega prepúcio, ou ele pode ser realmente micropênis, das quais o micropênis é o mais raro, tá? Existem técnicas cirúrgicas que a gente é capaz de alongar o pênis, tá? Que isso era meio que um tabu até alguns anos atrás, e nós temos hoje uma aceitação maior, porque uma vez que a academia urológica ela diferia a discussão, ela procrastinava, postergava essa discussão, a Academia de Cirurgiões Plásticos então falou: olha, se a urologia não está se pronunciando, aí a Academia de Cirurgia Plástica começou então a entrar nessa seara, e a Academia Urológica então está discutindo a questão de aumento de pênis. Sim, é possível, tá certo? É possível alongar o pênis, mas são casos específicos. Hoje está associada a instituições de ensino e de pesquisa, precisa passar num comitê de ética médica, está relacionado a pacientes amputados, tenha sido por trauma, tenha sido por câncer de pênis, não é? Que é uma doença que é rara, mas é extremamente assim,
prejudicial à saúde do homem como tal. Inclusive, eu tenho uma tese dissertada a respeito de câncer de pênis, lá nos anos de 2000 e pouco. Mas olhem, os corpos eréteis, eles são inseridos na crura. Então, ele vem um lado a lado, aí chega uma região, ele faz assim, tá? Ele abre um pouquinho assim. E isso aqui fica grudado na crura, que é para dar a sustentação do pênis. Então, de técnicas de reconstrução em crianças que nascem com malformação congênita, a bexiga aberta, os corpos eréteis um de um lado, outro do outro, a gente faz essa cirurgia nas criancinhas e recompõe tudo e reorganiza, e a criancinha, então, fica com o aspecto, que a gente chama fenótipo, do sexo que ela tem, tá certo? Então, baseado nessas técnicas de reconstrução em criança, então, foi descrita a cirurgia de alongamento peniano, que nada mais é a liberação desses corpos eréteis, dessa região de inserção, e alongando ele. Se está assim, você coloca para frente e coloca junto, o que pode aumentar o tamanho do fálus em até 3 a 4 centímetros. Mas eu repito, isso é a título experimental, está em estudo, tá certo? A questão ética também, ela tem que estar envolvida, a avaliação psicológica do paciente também tem que estar envolvida. Então, não é uma coisa que, eu quero aumentar o pênis, eu vou ali no médico para aumentar o pênis e vou aumentar. Não é assim, tá? Outra coisa do mito, do tamanho do pênis. Olha, as populações, elas têm tamanhos de pênis relacionados à carga genética delas. Então, eu vou falar de um brasileiro médio, tá? Já foi feito um estudo no qual ficou determinado que o tamanho do pênis médio do brasileiro é de 12 centímetros. Tá? Então, assim, as pessoas, elas querem se comparar com isso aí para a indústria de pornografia, né? Elas querem se comparar com aquilo, mas é a mesma coisa de você assistir um filme que foi gravado do lado da Torre Eiffel em Paris, e você está em um bairro de periferia de uma cidade pequena em Bangladesh e dizer assim, olha, mas eu quero que aqui seja aquela torre bonita de Paris. Não, rapaz, o cara foi filmado do lado da torre porque a torre é conhecidamente que é bonita. Ele não veio aqui em Bangladesh para fazer isso. Mas o normal é você ter as coisas habituais. Você não vai se comparar com uma atriz pornô nem com um ator pornô, porque ele está ali justamente em consequência daquela forma do pênis dele. Entendeu? Não é por isso que não está todo mundo lá fazendo filme. Então não é parâmetro. Então aí vem essa situação. Micropênis, ele é detectado, a gente detecta criancinha. E a gente faz a cirurgia corretora pequenininho. Não vai chegar, claro que pode chegar nos rincões brasileiros, a gente tem aí, né? Uma diversidade grande de acesso à saúde. Mas não é normal chegar a um adulto com família constituída que de repente se divorciou e diz, porque eu tenho um pênis pequeno. Aí você tem que conversar com ele, você vai abrir ali a internet, você vai mostrar o livro que foi publicado e vai dizer que o tamanho do pênis médio brasileiro é 12 centímetros. Tá certo? Cirurgia para enlarguecer o pênis existe, mas também é caráter experimental. As pessoas estão por aí injetando coisas no pênis e sabe o que está acontecendo? Amputações de pênis por conta de infecção dessas substâncias. Tá? O cara quer sair com um pênis maior, acaba saindo sem pênis. Então, você que está aí com seu pênis de 12, 15, aprenda a usar, tá? É melhor. Se quiser saber mais, me procura o Dr. Marco, tá? A gente vai, vai lhe orientar, tá certo? Posso terminar agora? Sim, senhor. Então... eu não posso terminar sem mandar um abraço, um cheiro para Gese. Gese, ele é espectador, ele não perde um episódio. Gese, cheiro do Dr. Pinto para você, tá? E é isso, Dr. Marco, muito obrigado, tá? Reitero aqui o que eu falei instantes atrás. Dá gosto de te ouvir, a facilidade, e dá para ver o prazer que você tem também em falar, né? Quando você fala da profissão, do que você faz, dá gosto de ouvir. Então é isso, tá? Então pra vocês,
Um cheiro do Dr. Pinto. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.